Vamos lá, gente, aula de gramática agora, né? Abram o livro de vocês de português na página 49, tá? Então vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, né? Eu até coloquei eles aqui para vocês identificarem melhor. Esse daqui, ponto final. Esse que parece uma orelhinha com pontinho embaixo, ponto de interrogação. Esse tracinho com pontinho embaixo, ponto de exclamação. Esse daqui, que é só uma orelhinha, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, travessão, aspas e reticências, tá? Então vamos entender como é que a gente usa cada um deles aí, tá certo? Então eu vou começar pelo ponto final, né? Que é esse daqui, ponto final. O ponto final, ele encerra uma ideia. Exemplo, gosto de assistir a filmes. Pronto, ponto final, certo? Ele dá um ponto final na frase. Ponto de interrogação, ele expressa uma pergunta. Sempre no final das perguntas, a gente usa esse pontinho aqui, ó, de interrogação. O ponto de exclamação, ele é utilizado no final de frases que exprimem surpresa, medo, espanto. Exemplo, que coisa feia! Aí no finalzinho eu coloquei um ponto de exclamação. A vírgula ela é usada para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereços. Em repetições de palavras e em enumerações. Exemplos. Ontem, vírgula, eu fui à escola, vírgula. Depois à aula de música, vírgula. Ao ginásio, vírgula. À casa da minha avó e só à noite voltei para casa. Certo? Então, a vírgula ela serve para separar as palavras, né? Depois nós temos os dois pontos, que é esse daqui, os dois pontos. Um pontinho em cima e outro embaixo, né? Que ele é utilizado para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes de uma explicação. Então, se eu vou dar uma explicação no final da frase, antes de eu dar essa explicação, eu coloco os dois pontos, né? Exemplo, retirou-se resmungando, dois pontos. Agora eu vou dar a explicação por que ele saiu resmungando, né? Aí eu coloco, não tenho mais nada a dizer. Ele disse que não tinha mais nada a dizer. E no antes de eu colocar essa resposta, né, para escrever, para explicar, né, o porquê que ele saiu, eu uso esse pontinho aqui, ó, travessão, tá? Que é usado em um diálogo, né? Então, o travessão, ele é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar frases intercaladas no texto. Exemplo, foi bem aqui, ponto de exclamação. Aí eu coloco o travessão, disse Letícia. Muito agitada, assim que cheguei da escola, eu o vi bem aqui. Então, eu utilizo o ponto de travessão para indicar a fala dos personagens e também para separar frases que são intercaladas. O ponto e vírgula, que é esse daqui, que é um ponto e uma vírgula, ele é usado, ele indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Exemplo, minha mãe me deu uma calça preta de aniversário, ponto e vírgula. A meu irmão, uma camisa branca, certo? As aspas, que são essas daqui, ó, aspas, né? Duas vírgulas de cada lado, né? Em cima da frase, são utilizadas para indicar uma citação. Exemplo, enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que a minha mãe dizia. Ele estava pensando no que o que a mãe dele dizia, então o que a mãe dele dizia ele coloca entre aspas, né? Porque ele está citando algo que a mãe dele diz. Isso faz mal à saúde se comer demais, menino. Fecha aspas, né? Abre no início da frase e fecha no final. Mas era tão gostoso. E as reticências, que são esses três pontinhos aqui, ó.
elas são usadas, indicam uma interrupção ou excitação do pensamento ou de uma fala. Exemplo, eu vou amanhã, 3 pontinhos, eu acho, né? Então, eu deixei em aberto, né, um pouquinho e depois continuei a frase, tá certo? Agora, vocês vão responder sobre esses sinais de pontuação nas páginas 50 e 51 e depois vocês vão responder a atividade de caligrafia, né? Que tá aí no livro de vocês de caligrafia, páginas 21 e 22, que é falando sobre sílabas com am, em, im, on, e m, tá? Então, vocês vão fazer essa tarefa de caligrafia também, certo? E logo após nós vamos ter a aula de inglês, tá? Então, até daqui a pouco.